O papel da psicopedagogia clínica no diagnóstico de TA. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TAH, é uma condição neurobiológica de caráter predominantemente genético, caracterizada por sintomas persistentes de desatenção, inquietude motora e impulsividade. Quando esses comportamentos se manifestam na fase escolar, frequentemente geram sérias dificuldades na rotina de estudos, frustração e quedas acentuadas no rendimento acadêmico. É nesse cenário complexo que a psicopedagogia clínica atua de forma decisiva, investigando as engrenagens da aprendizagem e construindo um plano de suporte individualizado. Segundo a renomada psicopedagoga Nádia Bossa, a psicopedagogia consolidou-se no Brasil como uma ciência interdisciplinar dedicada ao estudo do processo de aprendizagem humana e suas vicissitudes. No caso da criança ou adolescente com suspeita de TAH, o psicopedagogo atua investigando as modalidades de aprendizagem do sujeito, conceito formulado por Alicia Fernandes, identificando quais fatores cognitivos, emocionais e pedagógicos estão impedindo o avanço escolar do aluno. Entendendo TAH e seus subtipos clínicos. O TAH não se apresenta da mesma maneira em todos os indivíduos. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, categoriza o transtorno em 3 apresentações principais, as quais o psicopedagogo clínico deve observar atentamente durante o processo de avaliação. Diferença crucial: dificuldade de aprendizagem versus distúrbio, TAH. Para estruturar uma intervenção correta, é vital estabelecer a diferença entre dificuldades passageiras e distúrbios crônicos. Apoiando-se nos estudos de Sarapain, as dificuldades de aprendizagem comum geralmente possuem causas externas, pedagogias inadequadas, problemas familiares ou lacunas de ensino, e respondem de forma rápida a intervenções simples de reforço. Por outro lado, o TAH enquadra-se no rol de transtornos ou distúrbios de aprendizagem. Como as causas do TAH estão ligadas a fatores genéticos e alterações funcionais e neurotransmissores no lobo pré-frontal, responsável pelas funções executivas, ele compromete diretamente a base neurobiológica do aprendizado. O processo de avaliação psicopedagógica clínica, passo a passo. O diagnóstico do TAH é de natureza multidisciplinar. Embora o laudo definitivo seja assinado por profissionais da medicina, como neuropediatras ou psiquiatras da infância, a avaliação psicopedagógica clínica serve como um dos pilares mais importantes de fundamentação científica para a decisão médica. Esse processo é composto por várias etapas sistemáticas. Uma queixa inicial e enquadramento diagnóstico. O processo se inicia a partir do acolhimento da queixa trazida pelos pais ou pela escola. O psicopedagogo estabelece o contrato de trabalho clínico e investiga como essa queixa impacta a visão que a criança tem de si mesma e a dinâmica escolar. Weiss, 2004. 2. A anamnese histórica. Na entrevista de anamnese com os pais, o clínico resgata o histórico do desenvolvimento motor, linguístico e cognitivo. Investigam-se as causas pré-natais, condições gestacionais, perinatais, intercorrências no parto, e pós-natais, desenvolvimento geral, histórico de saúde, buscando traçar um perfil multidimensional da vida do paciente. Paim, 1985. 3. A EOCA, Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem. Criada por Jorge Visca na metodologia da epistemologia convergente, a EOCA expõe o paciente a uma caixa com materiais escolares diversos, lápis, massinhas, papéis, tesouras, cola, livros e jogos. Diante da instrução, mostre-me o que você sabe fazer, o que aprendeu e o que lhe ensinaram, o psicopedagogo observa a reação da criança frente ao desafio, sua perseverança, organização e ansiedade. O paciente com TAH costuma demonstrar padrões reveladores na EOCA, início impetuoso sem planejamento prévio, abandono precoce de atividades desafiadoras, dispersão visual constante e desorganização física dos materiais sobre a mesa. 4. Provas operatórias piagetianas e testes projetivos. A aplicação de provas operatórias, conservação de líquidos, seriação, classificação, serve para avaliar o nível de pensamento lógico da criança. Em paralelo, as técnicas projetivas psicopedagógicas, como os desenhos temáticos sugeridos por Jorge Visca e Sarapain, investigam os vínculos afetivos da criança com a aprendizagem, revelando defesas, medos e sua relação subjetiva com o ato de conhecer. 5. Análise escolar e devolutiva. O psicopedagogo analisa amostras de cadernos, provas e boletins, além de realizar contatos com os professores.
O processo encerra-se com a sessão de devolutiva, onde o psicopedagogo entrega aos pais um relatório detalhado com os achados clínicos, hipóteses diagnósticas e os encaminhamentos necessários para a escola e equipe médica. Intervenções práticas e parceria escola-família. Concluída a avaliação, a intervenção psicopedagógica foca no desenvolvimento de funções executivas, planejamento, controle de impulsos e memória, e na adaptação do ambiente de estudo. Tópico: adaptações curriculares. Orientar a escola a aplicar técnicas de fracionamento de tarefas, dividir avaliações longas em blocos menores e posicionar o aluno longe de janelas ou portas para reduzir a distração. Tópico: organização da rotina doméstica. Auxiliar os pais a criar um ambiente de estudos livre de ruídos, com cronogramas visuais claros e rotinas previsíveis que diminuam a ansiedade. Tópico: fortalecimento psicoafetivo. O psicopedagogo trabalha para reconstruir a autoestima e o autoconceito acadêmico da criança, que frequentemente chegam desgastados devido ao histórico de repreensões e notas baixas. Pague um cafezinho para o autor. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a manutenção do blog comprando um cafezinho simbólico para o autor. Escaneie o código acima ou copie a chave Pix abaixo.